Bem, primeiramente, vamos lá, né? Gostaria de corrigir um posicionamento, né, que foi feito lá na leitura de o que é a filosofia de Deleuze e Guattari, sobre, né, uma afirmação que eu fiz acerca da figura de Jó. Lá, confundi a figura de Jó com a figura de Tomé, que é aquele que costumeiramente, né, é associado à questão de que só acredita vendo, porém, eu me referi à figura de Jó como se fosse a figura de Tomé, só que a figura de Jó ela está ligada, né, a uma composição na obra de Gilles Deleuze, né, a essa representação, essa configuração da figura do idiota, né, que de certa maneira vai se antagonizar, né, com a figura do pensador nômade. A figura do idiota inicialmente, né, no contexto da filosofia de Gilles Deleuze e Guattari, ela vai ser elaborada a partir de uma perspectiva, né, de faz uma ode à racionalidade, né? Uma ode à racionalidade que pretende, de certa forma, estabilizar as compreensões acerca do mundo enquanto imanência, né? Sabemos que vimos lá em Deleuze, estamos vendo aí nos nossos encontros sobre Deleuze, né? Sobre o que é a filosofia, né? Que a filosofia se faz a partir de uma perspectiva de um plano de imanência, né? E ela cria conceitos esses que são necessariamente filosóficos. E dentro dessa perspectiva de um determinado plano de imanência que cria determinados conceitos, nós reverberamos e dialogamos, né, a partir dessa criação de conceitos diante, inclusive, de alguns personagens conceituais, né? Personagens conceituais esses, né, que vão se entrelaçar de formas várias, diante de vários modos de se fazer filosofia, né? Entretanto, antes de entrar propriamente nessa questão da abordagem dos personagens conceituais, Deleuze fala sobre a questão da figura do idiota que se transfigura, né? O idiota que se transfigura em uma ode à racionalidade, né? Para uma perspectiva de aprisionamento, a questão dos significantes de um modo geral, enquanto pano de fundo dessa perspectiva, e posteriormente acerca de uma questão que vai se remontar, né, acerca de um certo saudosismo, de uma contradição, de uma superação da contradição que é imposta pela própria racionalidade. E nesse sentido ele vai fazer essa associação, né, a figura de Jó, que está muito mais para esse segundo sentido, e é interessante que a gente vai trazer aqui, inclusive, alguns aspectos do livro do Jung, né, falando, né, como fazendo uma análise, digamos assim, ou uma conjectura muito menos, que se pretende ser menos racional, isso segundo Jung, né? E fazendo esse paralelo com a filosofia do Deleuze, porque eu creio que esse diálogo entre a filosofia deleuziana, né, e a psicologia analítica de Jung, elas se antagonizam em determinados aspectos, porém elas podem se moldar como pré-configurações de um determinado debruçar-se sobre um determinado objeto, que é a questão da simbologia, da representação, que inevitavelmente vai desembocar na questão do significante, né? Jung trata o significante diante de uma certa investigação analítica, né, que vai se reverberar, inclusive, sobre as questões de arquétipos, sobre as questões, né, de complexos. Os arquétipos são, dentro de uma certa medida epocal, né, imutáveis, né, se reverberam a partir de uma determinada conjectura de cultura, né? Já os complexos se reverberam a partir daquilo que nós, de certa forma, herdamos dos contextos arquetípicos, em detrimento de uma certa disposição, que pode ser também biológica, dentro de um contexto natural transitório, né? Ou também histórico, cultural, né? Que herdamos esses complexos, que são modos de se relacionar com determinados objetos no mundo, né, que de certa forma se cicatrizam, se relacionam de um determinado modo com esses determinados objetos, seja esse objeto um modo de relacionamento, seja um modo de se relacionar com os aspectos do trabalho, enfim, vários complexos que se estabelecem a partir de um pano de fundo arquetípico, né, que não é negociável, pois o processo arquetípico ele se circunscreve a partir de uma época, de uma determinada conjectura de uma determinada época. Já os complexos se estabelecem, podem ser trabalhados, identificados, para trabalhar a questão da nossa simbolização, que para o Jung, de certa forma, trabalha
num diâmetro de compensação, tentando chegar próximo de um equilíbrio, né, onde possivelmente não chegaremos. Já na filosofia, né, que vai desembocar posteriormente. Na verdade, esse livro do que é a filosofia é um livro de maturidade do Deleuze, né? Entretanto, ele vai se configurar, ele vai aparecer, ele vai desvelar alguns aspectos, né, digamos assim, que vão estar nas bases da conjectura de antiético. Ele vai dar algumas ferramentas no qual você pode posteriormente encontrar de forma mais especificada no antiético e a crítica esquizoanalítica de um modo geral, né, que é justamente essa questão do significante. O significante que apreende, o significante que, de certa forma, tenta se dispor, digamos assim, a um determinado empoderamento esse, né, que tem que se submeter ao conjunto de significantes a partir da perspectiva da linguagem, do conhecimento, né, de um modo geral, né, um modo de existir que já está simbolizado, e aqui ele se antagoniza com Jung, né, enquanto Jung tenta trazer essas questões acerca do símbolo e compreender o nosso processo de simbolização em detrimento dos processos inconscientes e conscientes dos nossos complexos, em detrimento das relações arquetípicas, né? Em detrimento da concepção de alma, que em Jung é uma triparticipação a partir da representação de um contexto epocal, de um contexto de uma compreensão das nossas relações racionais e corpóreas, sensitivas, né, e sensórias, né? O Deleuze vai tentar desconstruir, na verdade, essa conjectura que pode se tornar assujeitada a partir de uma representação das noções do significante. E aí a relação da questão do idiota, né, se reverbera em um primeiro momento com essa ode à noção da racionalidade, que está presente no Jung, né, que em certo sentido Jung, como um kantiano, como um grande pragmático, né, influenciado por uma determinada escola americana nesse sentido de psicologia, vai, em certo sentido, tentar racionalizar esses processos, por mais que eles sejam fluidos, né? E mesmo assim, o que eu compreendo que o Deleuze entenderia a concepção do Jung, né, seria que ele não escapa da questão do significante ou do desejo como falta, né? Há elementos que denotam essa questão presentes aí na psicologia analítica do Jung. Já em um segundo momento, né, o que o Deleuze vai chamar posteriormente, inclusive aqui no próprio trecho que eu li, né, associando a figura do Jó ao Tomé erroneamente, apesar de que o contexto, mesmo mal interpretado no que concerne à figura ou, digamos assim, ao personagem conceitual, porque não deixa de ser um personagem conceitual, a figura de Jó e a figura de Tomé na Bíblia, né? Tomé é reverberado por aquele que quer ser convencido, né? Quer ser convencido pelas evidências, né? Que só acredita vendo. E Jó, aquele que entra em contradição com os aspectos que ele não, digamos assim, ele não consegue aceitar na figura do grande significante, que é Deus, né? Mas ainda assim ele não consegue abandoná-lo. Ele tem um saudosismo, digamos assim, de algo que nunca foi representado a partir dessa figura desse próprio Deus. E aqui o Deleuze vai falar algumas questões sobre isso aqui. Ele diz assim: o antigo idiota queria não prestar contas senão a razão, mas um novo idiota, mais próximo de Jó que de Sócrates, né? Veja só. O antigo idiota queria se afirmar no mundo, parar o mundo do devir a partir da razão, da racionalidade, dos processos dialéticos socráticos, digamos assim, né? Mais próximo de Jó, o antigo idiota queria não prestar conta senão a razão. Mas o novo idiota, ele é mais próximo de Jó do que de Sócrates, né? Ele não quer, digamos assim, dar primazia às suas pretensões de parar o processo do devir a partir da razão. Ele quer mais do que isso, ou menos, né, dependendo da perspectiva que você aborda. Ele quer que se lhe preste contas de cada vítima da história. Esses não são os mesmos conceitos. Ele não aceitará jamais as verdades da história. E aqui a história como crítica para o próprio Deleuze, né? Porque o Deleuze vai tentar promover um processo de desterritorialização desse procedimento histórico, que seria um processo quase que geográfico, não é exatamente esse o termo, né, mas está associado a uma certa geografia, né, uma geografia territorial rizomática, né, a um processo rizomático de identificação dos processos descontínuos da história. Não é arborescente no sentido de uma árvore que chega ao seu cume enquanto procedimento histórico, mas rizomático, cheio de fissuras, né, e rupturas e continuidades, né, um processo que tem muito mais relação
com essa perspectiva em relação com a questão do devir em Deleuze, do processo, da influência que o Deleuze tem em Spinoza, né, dos procedimentos, digamos assim, imanentes, das representações imanentes enquanto elas mesmas e não arborescentes e não hierárquicas, né? Então, o antigo idiota, né, que era o caso de Sócrates, queria dar-se conta por si mesmo do que era compreensível ou não, razoável ou não, perdido ou salvo, através dos processos racionais, que não consideravam, digamos assim, esses processos rizomáticos da imanência que se reverberam por, digamos assim, processos de intensidade, né? O antigo idiota queria dar-se conta por si mesmo do que era compreensível ou não, razoável ou não, perdido ou salvo, mas o novo idiota quer que lhe devolvam perdido, o incompreensível, o absurdo. Seguramente não é o mesmo personagem. Houve uma mutação e todavia um fio tênue une os dois idiotas, como se fosse necessário que o primeiro perdesse a razão para que o segundo reencontrasse o que o outro tinha perdido a princípio, ganhando-a. E aí é que ele cita Descartes, e aí vai seguir aqui no livro, e aqui eu vou voltar aqui para o que o Jung fala do Jó, né? Palavras de Jó, né? Segundo Jung. Das palavras de Jó se deduz claramente que ele, embora duvidando de que alguém possa ter razão contra Deus, só com dificuldade desiste da ideia de se confrontar com Deus no terreno do direito e da moral. Custa-lhe saber que o arbítrio divino torce o direito, pois mesmo crendo na justiça divina, não quer ceder. Por outro lado, porém, vê-se obrigado a confessar que outro não é o que lhe causa injustiça e violência, senão o próprio Javé, né? Já não pode deixar de reconhecer que se acha diante de um ser que não se preocupa com julgamentos morais nem com a ética que lhe impõe obrigações. Talvez o que de mais elevado age em Jó seja que ele, em face de uma dificuldade como esta, não se perturbe com a unidade de Deus, percebendo claramente que Deus se harmoniza tão perfeitamente consigo próprio, que Jó tem a certeza de que encontrará um Deus, um advogado defensor contra o próprio Deus, ou seja, os aspectos racionais já foram abandonados aqui, e de certa forma é o que o Jung coloca aqui no início desse livro, que ele não pretende se analisar racionalmente a figura do Jó, porque não teria nem como dar conta, mas sim de determinadas paixões e inclinações que se sobrepõem a essa pretensão de cristalização da realidade, inclusive em detrimento de um processo racional. Então é preciso abandonar a razão para, de certa forma, cristalizar a realidade em um âmbito parecido que a razão pretende fazer. Só que, nesse sentido, também é necessário abandonar essas perspectivas da razão para poder dar vazão a essa transfiguração do segundo momento no que concerne a concepção do idiota, né? Do segundo momento do idiota, que vai se transfigurar diante de uma certa representação dentro da própria concepção de escrita bíblica, enquanto um personagem conceitual que vai representar essa certa necessidade. Posteriormente, o Deleuze vai falar um pouco sobre a própria literatura russa, como isso está presente, né, em certo momento. Mas aqui vamos fazer, para fechar aqui, né, alguns comentários acerca de Deleuze, né, e essa transfiguração da figura do idiota. Originário de uma atmosfera cristã, o idiota pretendia, talvez em rebeldia, ajoelhar-se agora não mais a Deus, mas à razão, à lógica, a si mesmo, criatura que pensava. A verdade era objeto da busca, e acreditava pelo fato de saber que pensava ser capaz de por fim alcançar o tão desejado tesouro, a verdade. No entanto, para Deleuze, o pensar não pode existir dentro de um habitante de si mesmo, visto que para Deleuze o pensar é lutar contra a opinião e a degenerescência do pensamento na própria opinião, criando variedades sensíveis, variáveis funcionais e variáveis conceituais que surgem sobre um plano de imanência capaz de recortar a variabilidade caótica. Ou o ato de pensamento é experimentar, mas a experimentação é sempre o que se está fazendo, novo, notável e etc. Né? Como pode então o idiota, a criatura que habita seu próprio corpo e dele é prisioneiro voluntário, buscar o que Deleuze denomina de encontro, para a partir daí pensar dentro de si mesmo? Não há encontros com mais nada a não ser consigo mesmo. O idiota, portanto, pensa o seu próprio pensamento. O idiota opina e sua opinião serve como um escudo que protege da névoa caos. Ele opina sobre seu eu, pensamento, pois, na verdade, as ideias estão na névoa, fora do seu corpo, a armadura. Ou seja, esse fechar-se em si mesmo do idiota, em um primeiro determinado momento, a partir dessas duas figuras conceituais elaboradas aqui, não, a partir dessa figura conceitual de Jó, né? Ela se representa a partir de uma superação da racionalidade, mas não é para uma superação da racionalidade enquanto significante, né? Um passo a mais em direção do significante que abdica da própria racionalidade
para dar vazão às suas pulsões de forma aprisionada à relação dos significantes, né? O significante, né, ligado a essa ideia de desejo como falta, o significante ligado a essa ideia de cristalização do devir, essa ideia digamos assim, de uma sobreposição de verdades que se estabelecem por conceitos que se pretendem delimitados, o que a gente vê que em Deleuze é problemático, né? Que existem conceitos que se colocam, quando ele fala de o que é um conceito, que se colocam como conceitos matriz, né? Simplesmente por uma questão de primazia e denominação a partir de uma perspectiva de linguagem que se torna um significante maior dentro daquele determinado contexto. Só para corrigir, né? Porque lá na live eu tinha falado sobre Jó e tinha contextualizado a partir daquilo que eu entendia sobre a figura de Tomé, perdão, como se fosse a figura de Jó, né? Mas fora esse erro, né, da figura, as relações dentro do exemplo que eu utilizei se perfazem, né, eu acho que são aproveitáveis, né, e a live é muito interessante, de modo geral, para poder circunscrever como se dão esses dois momentos aqui da transfiguração do idiota que se perfaz pela racionalidade e do idiota que abdica da própria racionalidade para se tornar, digamos assim, um instrumento dos significantes que já estão estabelecidos, uma pretensão de verdade estratificada que se submete à racionalidade meio que indiretamente, mas a partir das suas pretensões de uma obtenção de verdade e a partir da própria contradição da figura de Jó em detrimento da figura de Deus enquanto significante e mor, né? Enquanto aquela brincadeira que eu gosto de fazer aqui no canal, segura na mão do significante, né? Existe um aprisionamento que te joga no fosso, né? Em um fosso que está delegado a esse conjunto de significantes que estão delegados a uma ordem de um determinado poder dos significantes dentro de uma estrutura social, dentro de uma estrutura linguística, né? Que, de certa forma, tenta te resgatar, tenta te reautorizar a partir dos conjuntos de significantes, né? Como o próprio Fugante já fala em outros momentos que eu canso de falar aqui, nem a própria loucura escapa dos conjuntos de significantes. Então é necessário achar pontos de loucuras ou pontos de devires que passem a criar traços de rostos e que criem realidade, né, em coadunação desse caos que existe dentro de nós em relação com o caos que existe fora de nós e criar uma linha de continuidade de encontros em relação aos encontros e os devires, e ao devir, ao processo de devir, e não necessariamente com essa necessidade, né, de se encerrar em si mesmo, né, diante desse perfazer da figura do idiota, de um modo geral. Então era isso, né? Queria fazer essa correção hoje, né, a partir da colocação da figura correta, né, trazer um pouco dessa concepção do idiota, fazer um paralelo, né, com essa questão do Jung, né, da simbolização que o Jung traz, que é tão importante, que a gente trata aqui na filosofia parapsicológica, na minha impressão, de certa forma, antecede algumas questões de preocupações acerca da questão do símbolo, que posteriormente vai aparecer em Lacan, possivelmente a gente pode tratar aqui também de alguns aspectos dessa questão em Lacan, mas que a esquizoanálise vai tratar isso como uma crítica profunda, né? O Jung parece que estava ali tateando, né, a importância dessa questão do símbolo, e não deixa de ser importante, porém a esquizoanálise ela quer destituir essa relação do significante enquanto símbolo que predomina as relações, né, que se perfazem a partir desse engodo que o imaginário nos leva a crer a partir da interpretação dentro de Spinoza, né, de representar aquilo que é concernente da nossa imaginação como se fosse algo de corpóreo, algo de vital, vital no sentido enquanto imanência ela mesma, enquanto representação e não dicotomia da mente e do corpo. Então é isso. Se curtiu o vídeo, achou interessante, deixa teu like, deixa teu comentário, né, tuas críticas, posicionamentos e etc. Né? Se puder ajudar o canal, nosso Pix segue na descrição, assim como nossas informações do nosso Apoia-se, né, e nossos cursos gratuitos no Telegram. Até o próximo vídeo do canal Gap Filosófico. Muito obrigado e até a próxima.